Fala investidor, fala investidora. Eu queria trazer para vocês aqui de início que o mercado de ações ele é sim vocacionado a trazer pessoas muito bem intencionadas a fazer análises, a fazer compras de ações ou fundos imobiliários ou enfim diversos outros investimentos de uma forma comprometida, de uma forma séria, de uma forma clara. No entanto, há pessoas que por outro lado não conseguem diante de tanto dinheiro tomar uma decisão tão adequada, tão ligada ali às regras que nós temos dentro da nossa legislação. No entanto, houve aqui no dia de hoje uma notícia bastante polêmica que a Suno ela está sendo investigada por um certo desvio ali de algumas regras relacionadas à manipulação de mercado. Se você tiver interesse em saber o que está acontecendo e no final qual a minha opinião a respeito de tudo isso, fique comigo para logo após a vinheta. Então, vamos para o vídeo. Bem, eu vou trazer vocês direto aqui para a minha tela para que a gente possa analisar um pouquinho do que anda acontecendo. Hoje saiu essa notícia de que a Suno ela está sendo alvo de uma busca e apreensão. Só para que a gente saiba mais ou menos o que é uma busca e apreensão e o porquê que isso é feito. Basicamente, alguém ali investigou uma certa irregularidade ou imagina que exista uma certa irregularidade, ela informa isso ao juiz e o juiz ele pode dizer o seguinte, olha, para que a gente consiga concretizar essa investigação e dizer se efetivamente alguma irregularidade aconteceu e essa irregularidade está documentada em algo que esteja em poder dessa pessoa, eu, juiz, posso autorizar que você entre em um determinado espaço e você retire determinados documentos ou determinadas coisas para que você possa, em cima daquele material, fazer uma certa análise para finalmente você descobrir se aquela informação que você queria obter foi conseguida ali ou não. Então, em outros termos, eles querem dizer o seguinte, olha, quero aqui analisar toda a documentação de recomendações e outras matérias aqui que nós temos dentro da Suno, para enxergar se houve ali uma manipulação de mercado no HCTR11. Então o juiz ele falou o seguinte, olha, pode ir lá entrar e pegar tudo que for necessário para isso. Claro, ali tem uma lista de coisas que foram objeto dessa busca e apreensão, mas sem entrar muito no termo técnico, aqui basicamente foi isso que aconteceu. Basicamente, eles colocam aqui um pouco da onde que veio essa ordem, coloca aqui por que foi essa investigação, porque eles colocam aqui que houve uma manipulação no mercado de fundos imobiliários. Então, para que a gente entenda um pouquinho antes o que está acontecendo, a gente precisa voltar um pouco na história para enxergar o porquê que isso foi considerado, pelo menos por alguma parte aqui, como manipulação de mercado. Indo aqui para uma notícia que foi vinculada aqui na própria Suno, no próprio site deles, eles colocam aqui uma polêmica que houve no circuito de compras e esse fundo, o XBXO11. Basicamente, eles colocam o seguinte, que no começo do ano passado, ou seja, 2021, que essa matéria aqui é de 2022, existia uma posição da HCTR em títulos relacionados a esse circuito de compras, ou seja, o HCTR ele tinha um CRI, ou seja, um certificado de recebível imobiliário, que tinha como devedor esse circuito de compras. Então, para que a gente entenda a natureza do que está acontecendo, o HCTR ele emprestou um dinheiro para esse circuito de compras poder ali incorporar, fazer as coisas que eram necessárias para que ele colocasse esse circuito de compras de pé. No entanto, o que aconteceu posteriormente? Aí aqui é interessante a gente descer mais um pouco. Que no final do ano, ou seja, lá em 2021, o HCTR adquiriu o fundo imobiliário XBXO11. Aí, qual que é o principal fator, qual que é o principal problema? O único investimento desse XBXO era o próprio circuito de compras. E o que acontece aqui? O Tadevald, que é um dos funcionários, vamos dizer assim, aqui da Suno, ele questiona o fato do fundo imobiliário investir em equity no XBXO11, melhorando aqui um pouquinho do que a gente está querendo dizer. Quando você investe em equity, significa que você está emprestando dinheiro diretamente para uma determinada operação. Diferentemente do CRI, o CRI ele é emitido por uma seguradora. Então, nós temos aqui uma forma um pouco diferente de analisar uma coisa e outra. Então, eu posso emprestar dinheiro diretamente, que é via equity, ou eu posso emprestar por meio de um CRI. Aí eu preciso, eu, devedor ali, pedir para uma determinada seguradora emitir aquele CRI, e aquele CRI ele pode ser comprado ali por outros fundos imobiliários ou por outros agentes do mercado. Então, basicamente, essas são as duas exposições. Uma em CRI, em outra via equity. Lembrando mais uma vez, equity é você emprestar o dinheiro diretamente. Então, tá bom. Eles têm, basicamente, essas duas exposições aqui. E aí, eles colocam o seguinte,
trazendo aqui numa outra reportagem que eles investigam um pouco mais. Que eles colocam que um dos pontos levantados se referia a um eventual conflito de interesses diante do investimento duplo que ocorreu ali no shopping de compras. O que eles colocam aqui como investimento duplo? Investir em CRI por meio do HCTR e investir por equity no XBXO. E aí ele coloca aqui que houve comentários em grupos online que o HCTR teria realizado aporte de recursos por meio de dívida com emissão de CRI que financiou o empreendimento. E aí qual que é o problema aqui? Eles estão querendo dizer o seguinte, olha, eu, HCTR, eu tinha um determinado valor que meus cotistas entregaram na minha mão para que eu pudesse ser um fundo imobiliário operante. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse dinheiro dos cotistas e comprei um outro fundo imobiliário que já tinha investido em equity naquele próprio circuito de compras. Então é como se eu estivesse pegando dinheiro de um lugar e colocando em outro, ou mudando aqui de palavras, como se eu estivesse tirando dinheiro de um bolso e colocando no outro, mas no final das contas o credor é o mesmo. Então, esse é um dos pontos que foi levantado como o princípio ali de conflito de interesses e um princípio ali de manipulação de mercado. Por que eles colocam isso? Eles colocam aqui que basicamente a Suno ela trouxe diversos relatórios negativos falando que não seria ideal investir nesse fundo por conta desse eventual conflito de interesses e possivelmente se nós tivéssemos um default, ou seja, um não pagamento do circuito de compras, nós afetaríamos tanto o equity quanto o CRI. E aí, a entrevista aqui, ela continua dizendo basicamente o seguinte, que na época que nós descobrimos então que havia esse suposto conflito do HCTR com o XBXO em formas diferentes de investimento, o que aconteceu? A Suno, ela refletiu uma certa influência maior em comentários publicados em redes sociais, fóruns e plataformas de investidores. Ou seja, nós tivemos ali algumas lives, se eu não me engano até o professor Baroni, ele entrou dizendo sim que existia um conflito ali dentro. Tem o Marcos Correia também, que é um funcionário da Suno, que comentou um pouco sobre esse acontecimento. No entanto, o que é o mais forte aqui? Porque eles colocam que houve uma desvalorização de quase 25% no intervalo curto de tempo. Ou seja, o que eles colocam aqui? Olha, vocês, Suno, estão falando muito mal do HCTR, estão colocando vários problemas e essas operações elas são legítimas. Por que vocês estão fazendo isso? Qual que é o interesse de vocês em fazer isso? Aí aqui a entrevista continua, vou até mudar de cor para que a gente possa enxergar. O objetivo seria supostamente desvalorizar o HCTR para que então fossem indicados aos cotistas investimentos da própria Suno. Aí o que acontece? Eu particularmente tenho a assinatura ali da Suno e eu vi lá dentro que não existe nenhum fundo gerido pela Suno que está sendo indicado. Tanto é que o professor Baroni, o Marcos Correia, enfim, outras pessoas dentro da Suno, eles comentam que eles podem, mas não farão indicação de nenhum fundo da Suno, porque eles querem evitar um potencial conflito de interesses ali dentro. Então, no final das contas, e aí eu quero trazer vocês aqui para mim, para que a gente possa conversar finalmente sobre isso, eu particularmente não enxergo nenhuma irregularidade no que foi apresentado até o momento. Por quê? Dentro de uma figura de analista de mercado, como são alguns aqui que estão sendo investigados, eles têm sim, por certificação, a possibilidade de falar tudo aquilo que eles pensam sobre um determinado fundo imobiliário, sobre uma ação, enfim, sobre qualquer ativo financeiro. Desta maneira, quando você aponta um eventual problema que pode ocorrer em um fundo imobiliário e você retira, por exemplo, uma indicação de compra ou você faz uma indicação de venda daquele ativo, aquele profissional está no exercício regular ali da sua profissão. Desta maneira, eu particularmente, com tudo que foi exposto até o momento, em todas as entrevistas e todas as reportagens que eu vi até o momento, eu não consigo enxergar nenhuma irregularidade. Eu consigo apenas enxergar que houve uma atuação regular de um analista que conseguiu enxergar uma questão financeira bem peculiar, onde você acabava investindo na mesma coisa, só que por meios diferentes, mais uma vez aquele CRI e por meio de equity, e enxergando que aquele circuito de compras poderia trazer um risco muito grande para a carteira, eles fazem uma indicação ou uma contraindicação daquele fundo para que você efetivamente não venha perder dinheiro, afinal de contas essa é a atividade do analista. Agora, se você entende que houve uma certa manipulação de mercado para que os seus próprios
cotistas desse fundo HCTR eles saíssem desse fundo para migrar para a Suno, aí talvez seja mais interessante a gente notar se houve, na verdade, uma indicação correta trazendo para dentro da Suno mais confiabilidade naquilo que estava sendo posto e desta maneira trazendo, portanto, essa confiança, você entrega o seu patrimônio, você entrega a sua administração de recursos para um fundo ou para uma casa de análise que você acha interessante. Desta maneira, portanto, eu, claro, não entendo exatamente toda uma questão regulatória aqui dentro da CVM, eu sei que existem investigações muito mais minuciosas que vão ocorrer durante tudo isso aqui, mas a princípio eu não enxergo nenhuma violação, não enxergo um conflito de interesses nisso tudo. E é isso, eu espero que você tenha compreendido basicamente o que está acontecendo com a Suno, o que anda acontecendo e se efetivamente isso pode gerar algum prejuízo para você. Eu particularmente, nesse momento, olharia um pouco de fora para esses fundos imobiliários da Suno, um pouco do HCTR, pelo menos nesse período mais embrionário, onde tudo está assim muito na boca. Então eu quero dizer o seguinte, se você decidir investir em algum fundo da Suno ou na HCTR, entenda que talvez nós tenhamos uma certa volatilidade nesse momento por conta de uma notícia dessa. Claro, eu não enxergo como uma investigação dessa possa afetar os rendimentos que vão ser pagos pelos fundos imobiliários. Não acredito que essa investigação também vá afetar de alguma maneira a própria recomendação de ações e fundos imobiliários da Suno, mas isso pode gerar um certo ruído de curto prazo para o qual você deve ficar bastante atento. Tá certo? Então, por hoje é isso. Agradeço pela sua permanência no vídeo todo. Conto mais uma vez com a sua inscrição e é isso. Muito obrigado e tchau!